Paz, irmãos, pode sentar. Bom, o tema da palavra de hoje é: os que se submetem à palavra de Deus sempre estarão de pé em sua presença. Os que se submetem à palavra de Deus sempre estarão de pé em sua presença. Antes de eu ler o texto mais uma vez que o pastor leu, eu queria deixar uma reflexão para a gente. Se nós pararmos um pouquinho e sermos realmente sinceros conosco, mas realmente sinceros, nós vamos ver a atualidade das coisas em que estamos vivendo. E lá no fundo do coração a gente vai se espantar. A gente vai se angustiar. E a gente vai ficar com medo. Eu estava meditando nos louvores que nós já cantamos hoje. E eu sei que o Espírito Santo já falou muito aqui aos corações através da palavra cantada. E foi falado muito de medo, de vencer segundo as promessas de Jesus. De angústias, de tempestades. E é porque o Espírito Santo já está ministrando a palavra através dos louvores. Mas se a gente for sincero e a gente olha para o mundo atual, em tudo que está sendo vivenciado hoje na Terra, mesmo nós que somos habitantes do Espírito Santo, mesmo nós que estamos aqui sendo morada de Deus, é como se as pernas tremessem e os joelhos ficassem trôpegos. Porque a atualidade das coisas que estamos vivendo não é algo cotidiano normal. Não estamos mais vivendo o ordinário. Estamos vivendo coisas na terra extraordinárias. E me perdoe da palavra, irmãos, tem cristão hoje que eu acho que estão vivendo fora da casinha. Porque se a gente fosse bem sincero e olhasse para essa geração e tudo que está acontecendo no mundo, muitos de nós pararíamos de viver a vida que estamos vivendo. Muitos de nós, como diz no Antigo Testamento, rasgaria as nossas vestes e colocaríamos cinzas sobre a cabeça. E pranteávamos de tanta angústia, dor e terror. Algumas semanas atrás, eu estava orando e eu já não conseguia mais orar. Eu passei semanas assim. Tudo que acontecia na minha vida era se prostrar e ficar horas dizendo: Senhor, misericórdia. Senhor, tem misericórdia de nós. E as horas passavam e amanhecia o dia, eu estava lá prostrada dizendo a mesma palavra: Senhor, misericórdia. E eu fui me enfraquecendo porque eu não estava conseguindo orar. Você sabe que a oração é uma das melhores armas, maiores, que Deus deixou para nós. E eu só consegui ficar ali falando isso, mais nada. E entrou uma semana, e entrou outra. E todo dia no meu horário de oração eu só conseguia dizer isso, mais nada. E aquilo começou como que me atormentar, angústia, medo, pavor. E eu chorando abri a Bíblia e comecei a meditar na palavra do profeta Jeremias. Quantas mesmas angústias pegou aquele profeta. Nós estamos estudando isso na escola bíblica. Quando estava olhando para tudo aquilo ali, vendo a destruição daquele povo. E aquele povo vivendo uma vida como se nada estivesse acontecendo. Vivendo dias ordinários. Vivendo dias normais. E ele gritando, e ele falando, e ele pregando. E é como se a cegueira tomasse conta daquela nação. E eles não enxergavam mais nada. E o juízo eminente. E
ia acontecer mesmo e não tinha mais o que eles fazerem, aquilo chegaria. De um jeito ou de outro chegaria, mas o povo continuava vivendo da mesma forma, do mesmo jeito. E eu meditando naquela palavra e meio que entendendo aquilo que o profeta estava sentindo. E foi nesse intervalo de tempo que o capítulo 45 caiu no meu colo. E eu sei que foi a resposta de Deus a tudo que eu estava passando. E eu sei que foi a resposta de Deus dentro da palavra dele. E quando eu comecei a ler esse capítulo tão curto, de apenas 5 versículos, eu entendi e me regozijei no Senhor, o Deus da minha salvação. E eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias nesse capítulo, que a gente vai reler ele. Está dizendo assim, ó. Eu estou na NVI, está dizendo assim: no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque, filho de Nerias, escreveu num rolo as palavras ditadas por Jeremias, este lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você diz: ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Mas o Senhor manda-me lhe dizer, assim diz o Senhor: destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantei em toda esta terra. E então, você deveria buscar coisas especiais para você? Não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas eu o deixarei escapar com vida, onde quer que você vá. Essa palavra caiu no meu coração, nesse momento de angústia, neste momento de aflição. E eu chorei em cima dessa Bíblia, dizendo: Senhor, obrigada por a segurança. Porque eu me lembro que durante essas semanas que eu passei assim, enquanto eu orava: misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tudo que eu conseguia dizer para Deus é: Senhor, segura nas minhas mãos e por favor não me deixe cair. Senhor, não me deixe cair. Porque quando você passa por esses momentos de angústia, pelo cenário que você vê e por tudo que você sabe que vai acontecer, nós ainda habitamos dentro de uma natureza pecaminosa. Hoje o Doni falou aqui pela manhã: aquele que não tem pecado é mentiroso. Nós ainda mesmo sendo habitados pelo Espírito Santo, nós pecamos. E é por isso que às vezes vem essa angústia, esse medo, esse pavor de tudo que vai acontecer. E vai acontecer. E Jesus falou: as minhas palavras não voltam. Tudo pode passar, mas as minhas palavras essas não passarão. E quando eu digo que parece que tem cristão fora da casinha, porque olhe para o cenário mundial e veja se tudo que está na Bíblia não está se cumprindo. Quem é que não percebe isso? Quem é hoje entre nós que estamos brincando de ser crentes ou super crentes? Nós estamos vivendo numa época de arrependimento absoluto. Porque se nós não nos arrepender de coração, daqui para frente as coisas vão piorar. O pastor acabou de pedir oração pelos nossos irmãos que estão tendo casas queimadas, pastores mortos todos os dias, vidas ceifadas por causa do evangelho. Quanto tempo nós achamos que isso vai demorar para chegar entre nós? Mas nós estamos vivendo vidas como se isso estivesse num lugar muito distante daqui, e que a gente não tem nada a ver com isso. E quando você olha esse cenário, você fala: Senhor, a perna treme. Nós gememos e falamos: Deus, não me deixe cair.
misericórdia de mim. Como vamos enfrentar o que está por vir? Nós temos uma promessa. Mas só os que se submetem à palavra do Senhor estarão de pé diante dele. Quando tudo isso chegar, só aqueles que se submetem à palavra do Senhor ficarão de pé diante dele. E é por isso que Deus tocou no meu coração para trazer essa palavra para nós hoje. Porque esse capítulo que nós lemos é uma mensagem ao escriba Baruque. Baruque é um escriba ou escrivão, para deixar mais claro para aqueles que não sabem. Na antiguidade, ou na Idade Média, se usava dos escribas e dos escrivão para... Eles eram os mestres da escrita, né? Eles escreviam tudo, as leis e tudo o que precisavam. Então Baruque era o escriba de Jeremias. E Jeremias, ele está preso. E esse capítulo 45, vocês sabem, porque já foi dito isso aqui na escola bíblica, que o livro de Jeremias não foi colocado em ordem cronológica. E esse capítulo aqui, 45, ele deveria estar logo após o capítulo 36. Porque se você voltar os olhos ao capítulo 36, você vai ver que está contando um relato lá em que Jeremias, ele pega o rolo, pega a Bíblia, né, deles e fala para Baruque: Baruque, vai ao templo e anuncia a palavra do Senhor. Porque eu estou preso e não posso ir. Eu estou aqui escondido e não posso ir lá. Então você pega o rolo, sobe no templo e vai lá e leia tudo que está escrito no livro. Tudo que o Senhor mandou que eu ditasse para que você escrevesse. Quem sabe ainda há esperança. Quem sabe ao você ler lá no templo, Baruque, os corações ainda se arrependam. Quem sabe eles rasguem as suas roupas em arrependimento sincero diante de Deus. E Deus livre a nação desse juízo que está para chegar. Então Baruque prontamente pega o livro, vai para o templo. Isso está lá no capítulo 36. E começa a ler. E ele começa a anunciar, e ele vai na sala de Gemarias, que é uma sala que ficava bem no centro do templo. Porque nessa sala era melhor que ele ficasse ali, porque ali todos podiam ouvir atentamente e ver de onde Baruque estava lendo o livro. E ele vai ali naquela sala e lê. E quando ele acaba de ler todas as palavras desse livro, então, Jeude, eu não posso dizer para os irmãos quem é Jeude, a Bíblia não dá muita informação sobre ele, mas devia ser uma pessoa importante ali, porque a Bíblia relata nesse capítulo os pais deles até a terceira geração, e quando faz isso, significa que ele tinha algo importante. Alguns estudiosos dizem que ele devia ser de alguma descendência de etíope e tinha se convertido ao judaísmo. E esse homem Jeude, ele pega o rolo e ele vai até os secretários e diz para os secretários que estão lá sentados o que Baruque acaba de ler para eles. Então eles chamam Baruque e perguntam para ele: Baruque, foi Jeremias que disse para você escrever tudo que está escrito nesse livro? E Baruque diz: sim, Jeremias ditou e eu escrevi. E eles, muito preocupados com tudo aquilo que estava escrito no rolo, eles falam entre si: nós precisamos que o rei Jeoaquim ouça as palavras desse rolo. Ouça essas palavras, o rei precisa saber. E aí eles vão até o rei e conta tudo o que aconteceu. E o rei manda Jeude ir, voltar lá, pega o rolo, traz o rolo e leia. E a Bíblia diz que o rei estava sentado num aposento de inverno, porque com certeza fazia frio, e na frente dele havia um braseiro, uma lareira. E enquanto Jeude lê o livro, enquanto ele lê 3 ou 4 colunas do rolo, entrega para o rei as que ele já tinha lido, o rei pega uma faca, corta e lança no fogo.
E Jeude continua lendo, acaba de ler aquela entrega, ele corta com uma faca e queima. Enquanto Jeude está lendo, o rei está queimando a palavra do Senhor. Quando Jeude acaba de ler, todo o rolo está queimado. E aí eu quero que os irmãos voltem os olhos, vire a página da sua Bíblia aí um pouquinho, vá para o capítulo 36, que eu vou ler apenas o versículo 32. Depois que acontece isso, o último versículo lá, ó, o 32, diz assim, ó: então Jeremias pegou outro rolo e o deu ao escriba Baruque, filho de Neerias, para que escrevesse nele conforme Jeremias ditava todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado, além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. O que acontece? Depois que o rei queima, faz pouco caso, endurece o coração diante daquelas palavras. Tudo que o rei tinha que fazer é rasgar as roupas, se arrepender, colocar todo o seu reino em arrependimento. Como fez o rei lá onde o profeta Jonas foi pregar o evangelho. E olha que o profeta Jonas falou uma mensagem assim bem curtinha, né? E toda uma nação se arrependeu. Agora aqui, Jeude lê todas as palavras do rolo, o rolo é queimado, o rei endurece o coração e faz pouco caso das palavras do Senhor. E é nesse contexto que entra o capítulo 45. É aqui que então Baruque fica naquela angústia, naquele desespero de alma. Por quê? É ele que escreve o que Jeremias dita. Ele sabe quais são as palavras que ele está escrevendo. Ele sabe o que Deus vai fazer com aquela nação. Ele sabe que o juízo está às portas. Ele sabe, ele está vendo o povo endurecido. E ele está escrevendo. E agora o que está acontecendo? O rei queimou tudo que ele escreveu. E o que acontece agora? Escreve de novo. Tudo de novo. Eu vou ditar e você vai escrever tudo outra vez. E mais ainda do que aquilo que estava no primeiro rolo que Jeoaquim queimou. O que agora faz? Aqui no verso 3 do capítulo 45, ele diz: ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer e não consigo descanso. Não encontro descanso. É a única passagem que Baruque revela algo sobre suas reações. Sua tristeza veio da compreensão das profecias que ele registrava, porque Deus estava falando que chegaria um juízo. Mas o povo não havia se arrependido e Baruque sabia disso. Olhando para nós, quantas vezes, pastor, nós subimos aqui e pregamos palavras de juízo? Quantas vezes igrejas ao longo desse país, domingo após domingo, estão pregando palavras de juízo? Eu sei que se a gente olhar para a igreja contemporânea, tem muita coisa errada. Tem mesmo, infelizmente. É triste a gente ter que admitir, mas tem. Mas ainda tem um remanescente que leva a palavra de Deus a sério. Ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Ainda tem um povo que tem esperança. Mesmo que esse seja minoria, existe. Deus não precisa de multidões para fazer nada. Ele só quer corações sinceros na sua presença. E esses que estão verdadeiramente pregando a palavra, eles pregam sobre um juízo, eles pregam sobre um inferno que existe, eles pregam sobre um coração endurecido, eles pregam sobre um pecado que não é arrependido, e eles pregam que se as pessoas não se chegar a Deus, o destino delas vão ser cruéis, e não é fácil pregar isso. Gostoso é vir aqui e pregar só do amor de Deus. Gostoso é vir aqui e falar que você é lindo e só tem promessas de glória para quem está nos pés de Jesus. Mas se nós negligenciarmos a justiça e o juízo, nós estamos pregando só a metade do evangelho.
Olha para a vida do profeta Jeremias. Um ministério longo de sofrimento, e tudo que saía da boca dele era juízo, juízo, justiça de Deus. A ponto deles querer matar ele, a ponto de ser perseguido para matá-lo. E ele precisava. E por que ele precisava? Porque ele tinha um anseio no coração que esse povo chegasse ao arrependimento. Eu vou falar. Talvez haja esperança. Domingo que vem a gente vai entrar no livro de Lamentações, aonde o profeta, chorando sobre aquela cidade, ele fala: coloque o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Gente, e olhando para todo o nosso país, e eu não estou falando só do nosso país, estou falando de todo mundo. E quando você olha para tudo isso, e você vê tantas coisas. Eu estava assistindo o jornal esses dias e vi quanta coisa acontecendo no mundo. Os poderosos estão agitados. São reuniões e são viagens executivas para tudo quanto é país, tentando resolver algo que não está no poder deles. Todo mundo tentando se unir a um poder, a um homem que é pó, que ele nada pode fazer por ninguém. E aí você olha a cúpula dos poderosos e fala: Senhor, se euzinha, Neuza, pecadora, indigna, e qualquer um de nós aqui, porque quando a gente vê a injustiça, a gente fica com aquele senso de justiça, né? Você vê a pedofilia crescendo, você vê estupro crescendo, feminicídio e tantas outras coisas, e você fica com aquele senso de justiça. Por que a gente tem isso? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E nós temos, e a Bíblia fala: bem-aventurado vocês que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. E quando a gente tem esse senso de justiça, fala: meu Deus, olha o caos que está no mundo. E aí na mesma hora você pensa: se eu estou pensando nisso, e eu estou mal desse jeito, por causa de tanto pecado, como está o coração dos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas? Como está o coração daquele que é santo, santo, santo? E como diz o profeta Abacuque, os seus olhos não podem contemplar o mal. Porque para eu contemplar o mal e ficar indigna é uma coisa, eu sou pecadora. E para um Deus que é santo e perfeito, contemplar tudo que está acontecendo na terra, como que está sangrando o coração desse Deus? Como pode estar o coração dele? Ou vocês acham que Deus tem prazer em trazer juízo e destruir e arrancar e acabar com tudo? Você acha que Deus é um pai carrasco que senta lá e destrói aquilo que ele criou e fica rindo daquilo? Não, o coração dele sangra quando ele tem que trazer juízo sobre a terra. Mas é necessário. Mas precisa ser feito. Mas o juízo chega. Mas a consequência do pecado chega. Mas vai chegar. E só tem uma coisa que a gente pode fazer: arrependimento enquanto há tempo. Arrependimento enquanto temos a palavra pregada. Irmãos, chegará um tempo em que talvez nós não tenhamos ninguém aqui para dar uma palavra de exortação. Talvez esta geração que está aqui vivenciará um tempo em que nós procuraremos alguém que nos ajude a interpretar um texto, mas não o encontraremos. Sabe por quê? Porque a perseguição vai ser tanta que aonde estão os pregadores da palavra? Onde eles estão agora? Ah, Senhor, eu não corri atrás enquanto eu tinha tempo. Como o Doni falou, eu não me esvaziei para ser cheio do teu Espírito, para poder passar tudo que eu tenho que passar. E agora, quem me ajudará nesta geração? Onde estão os homens e as mulheres de Deus que pregavam onde eu não fazia caso? E agora, Senhor,
Tudo está acontecendo debaixo dos nossos olhos. E nós precisamos acordar. A igreja de Deus precisa acordar na terra. Porque as coisas estão muito próximas. E muitos de nós ainda estamos dormindo. Levando a vida. Como se isso tivesse num futuro muito distante de nós. Mas a palavra de Deus se cumpre. Olha só uma coisa. Eu estava vendo uma reportagem. E diz, uma reportagem de um jornal sério. Estou falando de fake, de coisa de internet. E os cientistas estão preocupadíssimos com o que está acontecendo na Terra. Porque no ano passado, em 2024, por causa do aquecimento global, a temperatura da Terra chegou 1,5 graus Celsius. Pelo estudo que eles fazem, se a Terra chegar a 2 graus Celsius, pela mentalidade deles e os estudos que eles fazem, a humanidade sofrerá catástrofes inteiras. Cidades oceânicas vão desaparecer. Agora, isso é um caso sério. Isso é um caso que nós já sabíamos. Jesus já tinha nos alertado sobre isso. Isso é algo que está acontecendo hoje, aqui e agora. Hoje, no ano de 2025, está 1,6 graus Celsius. Pela reportagem, significa que está uma velocidade muito grande. E aquilo que eles tinham planejado, que chegaria décadas para chegar a 2 graus, não, está às portas pela velocidade. É por isso que os poderosos estão agora de reuniões, e é COP30, e é coisa para cá, e não sei o que para lá, para ver se consegue desacelerar um pouco os gases que faz com que o planeta Terra fique nesse aquecimento, para ver se dá uma diminuída e não chegue tão rápido nesses 2 graus. Mas é muita queimada acontecendo, você viu? Não faz muito tempo, aqui no Brasil, foi muita queimada acontecendo. É muita coisa acontecendo na terra. Gente, basta você olhar. O calor, cada ano que passa, é mais intenso. Chuva, não existe mais uma chuva. Quando vem, você já fala, meu Deus, são tempestades. Na Bahia, semana passada, estava lá tudo deslizando lá e muita água. Vocês lembram que há pouco tempo o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Se desvastou quase o estado inteiro do Rio Grande do Sul embaixo da água. O que é isso? As coisas estão acontecendo debaixo do nosso nariz. E o que a igreja de Deus está fazendo na terra? O que nós estamos fazendo em relação a isso? O fim está próximo. Tudo que o Jesus falou está aí. E o que nós estamos fazendo em relação a isso? Quantas vezes nós dobramos os nossos joelhos e orando pelo presidente dos Estados Unidos? É uma nação potente. Ele acha que vai dar jeito no mundo. Ninguém pode dar jeito no mundo. Só Deus pode dar jeito na terra. Quantas vezes nós dobramos os nossos joelhos lá dentro do quarto e oramos para as grandes potências mundiais? Senhor, tem misericórdia de nós. E se você for sincero com você, isso amedronta. Claro que sim. Hoje eu tenho uma casa, hoje eu vivo ali, amanhã eu não sei. Será que a minha casa estará naquele lugar? Por que a gente acha que acontece com todo mundo, mas não chega aqui? A gente sempre acha que a desgraça bate na porta do vizinho, mas na nossa não vai bater. E Deus chamando o povo. Está tudo aí na cara de vocês. Até quando as minhas orações vão ser para mim? Até quando eu estou preocupada comigo? Até quando eu vou orar para minha casa?
Até quando eu vou orar para a minha vida financeira, para os meus prejuízos, para a minha vida, para a minha saúde, para o meu filho, para mim, enquanto o mundo está indo pelo caos e nós estamos fazendo de o quê? A esperança do mundo, do planeta Terra é a igreja. Eles não têm nada a não ser nós, porque nós somos o templo de Deus na terra. Toda a humanidade, a esperança da humanidade é nós, é a igreja. É através de nós que eles têm esperança. Se você não depositar a sua fé hoje nos pés de Jesus, não tem esperança para ninguém. Hoje o Rogério falou para mim, eu vi um negócio lá na internet dizendo uma frase assim: a maior mentira da igreja é dizer que um dia Jesus voltará. E é isso que eles acham. Mas infelizmente existem cristãos que lá no íntimo dos seus corações, e Deus sabe disso, também pensam da mesma forma. Ah, volta nada. Ah, não vai voltar não. Desde que mundo é mundo, essa conversa que Jesus vai voltar. E só o remanescente permanecerá de pé diante dele. Só aqueles que se submetem à sua palavra permanecerão de pé diante dele. Tem gente na porta. Gente, é neste contexto que Baruque está. É a mesma coisa que estava acontecendo lá. Claro que lá não era um fim universal, mas era um juízo que estava sendo trazido para aquela nação ali. Mas é o mesmo contexto de lá que eu trago para nós hoje. Então, todas as vezes que Baruque olhava para tudo aquilo que ele estava ditando, o coração dele estremecia, porque aquele era o povo dele. Aquele eram os parentes, a família, tudo a nação dele estava ali. E ele sabia que aquilo ia acontecer sobre eles. Ele sabia que aquilo não tinha como escapar, porque o endurecimento do coração dele estava demais. E o juízo chegaria, e a gente viu, né, pelas escolas bíblicas aqui, que o juízo chegou. Porque a palavra de Deus não volta vazia. E ela fala exatamente assim, ó: se você se arrepender, tem salvação para você. Tem perdão para você. E dos seus pecados eu não me lembrarei mais. E tudo que nós cantamos aqui: se o mar submergir, me traz à tona para respirar, vocês não vão naufragar. Fiquem firmes diante da minha presença. Eu garanto que eu segurarei na mão de vocês. E se Deus garante, aí você não cai. Quando eu estava orando lá e pedi: Senhor, segura nas minhas mãos, não me deixe cair. Não me deixa cair, Senhor. Não me deixa cair. Eu estou vendo tudo que está acontecendo. O mundo está um caos, tudo está virado, não existe mais verdades absolutas. O relativismo tomou conta da humanidade. Se você for falar uma verdade para alguém, ela já te olha atravessado porque é verdade para você, mas isso não significa que seja verdade para ela. Tudo está pronto. Tudo está pronto para a chegada daquele homem que a Bíblia fala, o homem da iniquidade. Sabe quem é o homem da iniquidade? Um homem que não se importa com leis. Alguém que não está nem aí para aquilo que é verdade. A verdade depende do jeito que você olha. Então, o que é verdade? Jesus Cristo é a verdade. Sério. Isso, eles falam, isso é uma verdade para você. Então, a relatividade tomou conta da humanidade sem Cristo, porque não existe mais. Quem disse que um homem tem que casar com uma mulher? Isso é a sua verdade. Ele casa com quem ele quiser. Depende daquilo que ele sente, daquilo que ele vê. Quem disse
que uma criança não pode ser morta no ventre de uma mãe. Isso é a sua verdade. O corpo dela, ela faz o que quer, então ela pode matar a criança a hora que ela quiser. Porque não existe lei, não existe verdade. Esse é o mundo que a gente está vivendo hoje. Não existe verdade, não existe lei. Está pronto. Você percebe que o mundo está pronto para chegar um homem da iniquidade? É isso que ele quer. Não existe lei, você é livre. Faça da sua vida o que você quiser. Não se reprima. Ninguém tem o direito de falar para você o que você vai fazer, o que você deve fazer. Você é livre. Isso é o que Satanás coloca na boca das pessoas para dizer para nós. Mas ele é mestre em enganar. Aliás, tudo que o Satanás faz é para te enganar, é para nos enganar. Ele é o que ele faz, é o trabalho dele. Então ele quer inculcar na nossa cabeça que liberdade é você viver de acordo com a sua vontade. Isso é liberdade. E na verdade é um engano. Porque quando você vive de acordo com a sua vontade, e a sua vontade existe nela uma natureza pecaminosa, você vai viver para a sua ruína. E o seu fim é certo. E tudo que Satanás quer é te jogar nesse lugar. Mas quando você se submete à palavra daquele que te criou, e você fala, não quero. Eu vou viver diante daquele que fez todas as coisas. Porque é muito provável que aquele que criou sabe como é que eu funciono muito melhor do que eu. Se ele que me fez, é ele que sabe como é que eu tenho que funcionar. Então eu vou viver de acordo com o manual do fabricante, daquele que me fez. E é dessa forma que eu quero. E quando você se submete à lei de Deus, ele garante, você ficará de pé. Pode vir o que acontecer. Pode o mar vir com toda a sua fúria. O remanescente permanecerá de pé. Isso é maravilhoso. Isso nos dá esperança para continuar. Mesmo sabendo que está tudo um caos, Deus nos restaurará no meio das cinzas. Olha que interessante. Então, é isso que Abacuque está vendo e está trazendo para o seu coração. Seguindo o texto, lá no capítulo 45, depois que ele tem toda aquela queixa, diz que está gemendo e Deus acrescentou, o verso 4 vai falar assim, ó. Mas, aí Jeremias mandando a mensagem para ele, porque Deus envia Jeremias a Abacuque para dizer. Baruque. É interessante, ele tinha pensado isso, sentido isso. Porém, Deus que vê mentes e pensamentos, manda Jeremias lá dizer para ele. Assim diz o Senhor, verso 4. Destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantei em toda esta terra. E então, você deveria buscar coisas especiais para você? Olha que interessante. Ele vai falar aqui, ó, no verso 4. Destruirei o que plantei. Como que é? Destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantei. Quem colocou Israel naquela terra? Deus. Quem plantou Israel naquela terra? Deus. Quem edificou Israel naquela terra e tudo que ele fez? Deus. E aí Deus olha para Baruque e fala assim, você está triste? Você está mal? Você está sofrendo? Será que está sofrendo mais do que eu? É como se Deus tivesse olhado para Baruque e falado, eu sei que você está assim, mas tenta se colocar um pouquinho no meu lugar. Será, Baruque, que você está sofrendo mais que eu? Eu estou destruindo o que eu edifiquei. Estou arrancando o que eu plantei. Se o seu coração está sangrando, e o meu então? Eu não tenho desejo na morte de um ímpio. Deus não tem desejo nisso. Então ele está dizendo para Baruque, eu entendo que você está sofrendo.
Mas se você parar para pensar, olha o sofrimento que eu estou passando. Eu tirei esse povo com mão forte do Egito. Eu tratei ele como a menina dos meus olhos. Era um povo pequeno, menor entre todas as nações. Eu fiz tudo, eu adornei como uma moça, como cheia de joias. Eu coloquei nessa terra que tinha tudo. Eu dei tudo que eles precisavam. Eu era o Deus deles, eles eram o meu povo. Tudo, eu não deixei faltar nada. Eles me traíram. Eles viraram as costas para mim. Eles adoraram todos os deuses repugnantes dessa terra. Eles fizeram coisas horríveis aos meus olhos. E eles nem se importaram se eu estava sofrendo. E agora, depois de anos e anos e anos e anos, eu chamando ainda eles ao arrependimento, eles ainda não querem. Será, Baruque, que você está sofrendo mais do que eu? Eu acrescentei sofrimento a você, e o coração de Deus? Como que está o coração de Deus? E é isso. E é isso que Deus falou para mim naquele momento, naquele dia ali. Você está chorando por toda essa nação, por toda essa terra. Você está chorando e está angustiada. E está dessa forma, prostrada aí nesse chão. Há dias. Mas o meu coração está sangrando mais do que o seu. Eu dei o meu filho para eles. Eu dei o meu único filho. E eles pisaram os pés no sangue dele. Eles não querem saber do meu filho. Neuza, a destruição com certeza virá. E não tardará. Mas eu te prometo que eu vou te manter de pé. No meio do caos. No meio da destruição. Aqueles que levaram a sério o sangue do meu filho. Aqueles que levaram a sério o sacrifício da cruz. Aqueles que levaram a sério e levam a minha palavra. Aqueles que se submetem a ela e arrependem-se dos seus pecados. Esses eu manterei de pé na minha presença. Aleluia! Glória a Deus. Então ali, com o coração cheio de alegria, eu agradeci a Deus por tudo que Ele tinha falado ao meu coração. E seguindo o texto, ele diz na parte B assim, ó. Deixa eu virar aqui. Não busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas eu o deixarei escapar com vida onde quer que você vá. O verso 5. Então, essas perguntas que Deus faz para ele é para fazer a Baruque pensar no que ele está passando e o que vai acontecer. Diante de tudo isso, Baruque, que eu estou te mostrando e que você sabe que vai acontecer, será que você deve buscar coisas especiais ou coisas grandes para você? É isso que Deus está falando. Olhe para a terra, olhe para o juízo, olhe para Nabucodonosor que vai vir acabar com tudo isso aqui e levar o povo cativo. E quem ficar aqui vai morrer. De peste, de fome e de espada. Agora, você acha que diante de tudo isso, o que você vai buscar nesta terra? Coisas grandes e especiais? E ele fala assim, ó, não busque. Não busque isso. Coisas grandes, porque o juízo é certo. Irmãos, é loucura uma vez que o juízo é certo. Nós queremos buscar tantas coisas nessa terra. Eu não estou falando para você que estudar, trabalhar, pagar conta, ganhar dinheiro é errado. Nós não sabemos e não podemos saber quando Jesus vai voltar. Ele falou para a gente prestar atenção nos sinais. Mas ele nunca marcou uma data. E todos os que marcaram data caíram por terra. Mas ele nos deu sabedoria do Espírito Santo para ver os sinais. E aí o que nós vamos buscar? Coisas grandes nessa terra? Para quê? Perder tanto tempo com coisas que vai ficar tudo aí? O que é urgente? Eu marquei aqui, ó, lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 8, não precisa abrir, está aqui.
Paulo, dizendo a Timóteo, diz: se tivermos o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Sabe, buscar riqueza, buscar muitas coisas para esses dias, para esta vida, para quê? Só para aumentar a fadiga e para ficar aqui? Jesus disse: aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Às vezes nós deparamos com pessoas, e eu estou falando de cristãos, preocupados com muitas coisas. Como estava Marta, lembra? Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. E a gente vê cristãos preocupados com muitas coisas, sabe? Mas não vê uma pontinha de preocupação nelas. De ver que todo dia existem pessoas caindo no inferno. E você vê cristão no nosso meio preocupado com tantas coisas triviais. Mas todos os dias tem gente caindo no inferno. Todos os dias. Essa devia ser a nossa primeira preocupação. Sabe por quê? Porque o inferno é real. E os que lá caírem nunca mais sairão daquele lugar de tormento. E se isso não sangrar o seu coração durante as suas orações, eu temo que você ainda não tenha o amor de Jesus habitando no seu coração. Porque não é possível que alguém que tem o amor de Jesus não se entristeça por pessoas que estão caindo no inferno todos os dias. E o que nós estamos fazendo em relação a isso? Jesus, antes de subir ao céu, ele disse: ide por todos os lugares, pregue a palavra, anuncie o evangelho. Quem crê será salvo. Não feche a sua boca. Sabe o que Baruque fez? Poxa, eu li o livro no templo e alguém falou assim: corre, vá se esconder com Jeremias. Agora que você leu o livro, vá lá se esconder com Jeremias, porque da mesma forma que estão tentando matar Jeremias, vão querer matar você. E todas aquelas palavras de juízo. E aí o rei queimou tudo. E agora o que é que acontece? Jeremias fala: Deus falou, escreve de novo, Baruque. Baruque podia ter falado: não. Tô fora. Não. O primeiro que eu escrevi, eu fui ler e agora estou escondido, porque querem me matar. E tinha tanta desgraça escrita lá que ia acontecer, e agora eu tenho que escrever de novo. Senhor. Baruque fugiu e não escreveu nada de novo. Ele se submeteu. Senhor, está difícil, o Senhor está acrescentando tristeza para mim, eu estou angustiado, mas vou escrever isso aí de novo. De novo todas as palavras, e ainda a Bíblia diz que acrescentou um pouco mais daquela do primeiro livro. E Baruque escreve tudo outra vez. Submissão. Ele podia falar: Jeremias, arruma tua escriba aí, filho, que eu estou fora. Vou fazer isso não. Não está vendo que está dando ruim? Estou escrevendo, você está falando, mas... Não, eu não quero mais isso para mim não, eu estou fora. Senhor, para onde iremos nós? Baruque foi submisso, escreveu de novo. O que isso tem a ver conosco? Jesus falou: vai, abra sua boca, por onde você passar, fala do evangelho. Fala que existe um antídoto para aqueles que estão enfermos e doentes no pecado. Que existe um sangue de Jesus que purifica todo o pecado. O Abel está aqui falando para esses jovens que estão perdidos lá fora, dizendo: arrependam-se dos seus pecados. Há um Deus que pode mudar a sua vida, que vai transformar a sua vida. Há um lar na eternidade te esperando por uma vida maravilhosa. Você só precisa crer, se submeter à palavra. Tem esperança para vocês. Mas como eles saberão se não há quem pregue? Como eles vão saber se não há quem os envie? Nós temos que ir lá, e quantas vezes nós vamos lá falar para eles: ei, eu conheço Jesus. Conhece coisa nenhuma. Não conhece. Não conhece. Como é que você garante? Olha para a sua vida e eu provo que você não o conhece. Porque se você conhecesse realmente, sua vida não estaria da forma que está hoje. Há muitos crentes dentro das igrejas que nunca conheceram a Deus.
Porque as vidas continuam a mesma coisa, dia após dia, ano após ano, entra ano e sai ano e está na mesma coisa. Nunca rasgaram o seu coração em arrependimento de pecado para que conhecessem o Rei da Glória. Só que Deus está falando hoje, o juízo virá sobre a tua casa. O juízo não tardará. Hoje é o dia do arrependimento. Não saia daqui sem rasgar as suas vestes diante do Pai. Ele está dizendo, o coração dele sangra quando ele vê você nesta vida miserável que você está vivendo. Arrependa-se dos seus pecados. Hoje é o dia da libertação. Não dê as costas para essas palavras como fez o rei Joaquim. E se você ler na sua casa a Bíblia, o fim dele foi triste. Arrependa-se, porque hoje é o dia do arrependimento. E para a gente concluir, a parte B vai falar assim. Antes eu queria ler um versículo que está em 1 Coríntios, aonde não precisa abrir. Eu vou abrir aqui e ler. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29 e 30. O contexto aqui está falando de casamento. Mas depois que Paulo fala de casamento, ele conclui assim, ó. O que quero dizer é que o tempo é curto. Desculpa. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. E os que compram algo como se nada possuíssem. Sabe o que ele quer dizer? O tempo se abrevia. Vinda de Cristo. Nada tem importância em comparação com a necessidade de espalhar as boas novas de Cristo. Não coloque nada diante de você que não seja a necessidade crucial de você abrir a boca aonde Deus te colocar. Não importa se é dentro do ônibus, se é dentro de um carro, se é dentro de um hospital, se é no seu trabalho, se é no trânsito, se é na farmácia, não importa. Abra sua boca e fala: Jesus está voltando e há esperança para você. Há esperança para você, ainda há esperança para você. Nada é mais urgente na sua vida do que isso. É isso que Paulo está falando, o tempo está no fim. Os dias virá. E se lá no tempo do Paulo estava no fim, você imagina agora. Os dias virá. Jesus voltará. Tão certo como o ar que respiramos. E quando ele voltar, ele segurará nas mãos daqueles que se submeteram à sua palavra. Então abra sua boca onde você estiver e salve alguns. Salve alguns que estão indo para o inferno. Seja onde você estiver, agarre alguém, fale para alguém, ore para alguém, rasgue o seu coração por alguém. Um dia você receberá tão sonhada coroa da vitória. Mas faça algo por alguém hoje. E se tiver que fazer por você também, faça hoje. Essa é a palavra que Deus colocou. E para concluir, o Senhor deu a Jeremias uma mensagem especial para Baruque. Disse a ele que lhe preservaria a vida. A certeza da presença de Deus deve ter sido de grande conforto para ele. Com certeza Baruque se confortou nas palavras do Senhor. Esta mesma certeza está disponível para todos que obedecerem e se submeterem à sua palavra. Jesus nos deu uma promessa: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Essa promessa não pode falhar. Ela é feita dos lábios de Jesus. Não importa se o mundo está um caos, pregue a palavra por onde você passar. Não se cale, faça como Baruque. Obedeça a ordem de Jesus que disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Para os que se arrependerem, terá salvação. Para os que não se arrependerem, destruição. Mas você fica lá livre do seu pecado. Sabe? Porque quando a gente não prega a palavra, a gente peca contra Deus. Ele nos deu uma ordem, uma submissão. Mas para aqueles que ouvirem vai ter salvação. Os que não ouvirem vai ter destruição.
Mas Deus o manterá de pé em sua presença, e você não será destruído com os ímpios. Essa promessa que nos garante é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazer a vontade dele e opera em nós o que nos é agradável, mediante a gloriosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem seja a honra para todo sempre. Amém. Amém.